Para você que pediu e também para você que não pediu, aí vai mais um vídeo de um teólogo por país. Hoje nós vamos para a América Central. Semana passada nós passamos pela América do Sul, né, pelos países latinos da América do Sul, e eu fiz aqui o desafio que, se você quisesse uma continuidade daquele vídeo, era para escrever nos comentários América Central. Algumas pessoas escreveram e aqui estou eu para falar de pelo menos um teólogo por país da América Central, né? A América Central é aquela faixa de terra entre os Estados Unidos e a Colômbia, entre a América do Norte e a América do Sul, que vai do México até o Panamá. É uma cultura latina, né? Quase todos os países dessa faixa, à exceção de Belize, mas quase todos esses países são países de cultura latina, consequentemente, países cristãos, na sua maioria católicos, com tendências e tônicas diferentes, e também são países produtores de teologia. Mas sabe qual é a lástima que nós temos que fazer? Ou a lamentação, já que hoje cedo eu falei sobre lamentações na EBD Online, é que muitas vezes aqui no Brasil a gente não conhece nem os teólogos brasileiros, que dirá os centro-americanos, os sul-americanos. A gente só está acostumado em receber nomes que vêm dos Estados Unidos e da Europa. Alguns desses nomes têm o seu valor, tem sim, na Europa principalmente, mas tem um montão de teólogos importantíssimos da América Latina, da África, da Ásia, de outros lugares, de outros setores da teologia periférica também, e a gente precisa conhecê-los mais e conhecê-los melhor. Por exemplo, vamos começar pelo México, a nossa viagem, e no México eu quero lhe indicar dois nomes bastante importantes. Primeiro, de uma teóloga chamada Elsa Tames, que é viva, está em atividade, uma pessoa brilhante, uma teóloga super relevante, né? Nasceu em 1950, trabalha já há muitos anos na Costa Rica, outro país da América Central, outro país latino-americano. E a Elsa Tames estudou em Lausanne, na Suíça, fez a sua formação por lá, mas sempre trabalhou e sempre produziu teologia, tendo como base a América Latina, o contexto que ela conhece tão bem, e que é uma pessoa absolutamente brilhante que você precisa conhecer a obra e o trabalho da teóloga mexicana Elsa Tames, como também deve conhecer o Carlos Mendonça Álvares, que é um padre dominicano, também nascido no México, né? E que tem, por exemplo, esse livro aqui da editora Vozes, A Ressurreição como Antecipação Messiânica, que vale a pena você conhecer tanto esse livro quanto esse autor, o Carlos Mendonça Álvares, que é mais um exemplo de um teólogo mexicano, de um teólogo centro-americano, que eu indico para você e vale a pena conhecer. Descendo do México, vamos para Guatemala, e eu quero indicar para você o teólogo guatemalteco, o teólogo Guillermo Mendes. É um teólogo protestante, ligado à teologia da libertação, porque muitas pessoas acham que apenas católicos fazem parte da teologia da libertação, mas teve e tem ainda hoje vários teólogos protestantes ligados à teologia da libertação, como é o caso do guatemalteco Guillermo Mendes, que também faz parte da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Também tem produção teológica na Guatemala e talvez você não sabia disso, né? Como também na Nicarágua. Nicarágua, que é um país próximo à Guatemala, todos os países ali são relativamente próximos, né? E na Guatemala eu indico para você o Ernesto Cardenal, um teólogo conhecido, né? Um religioso conhecido que faleceu recentemente, no ano de 2020, aos 95 anos de idade, que ganhou vários prêmios como um poeta, e ele foi não só um grande teólogo, como também um grande escritor, um grande religioso e também um grande poeta premiado internacionalmente,
e o Ernesto Cardenal fica como sugestão de um pensador da área de teologia da Nicarágua. Também em Honduras. Na Honduras tem teologia também, e eu indico para você o Dom Luiz Afonso Santos, bispo de Honduras, também um nome importante ligado à teologia da libertação. E uma coisa que me chama muito a atenção é que boa parte dos teólogos sul-americanos e centro-americanos, eles são mais decolonizados do que nós brasileiros. Nós ainda estranhamos muitos nomes de teólogos latinos, africanos, asiáticos. Nós estranhamos muito ainda quando ouvimos falar de teologia feminista, de teologia negra. Não você que acompanha o nosso canal, que nós já estamos em outro nível, você já está em outro nível, já tem outra profundidade, mas boa parte das pessoas ainda com aquele ranço conservador ainda tomam um susto quando ouvem falar sobre essas correntes. Mas os nossos irmãos sul-americanos e centro-americanos já desenvolvem essas temáticas com muita naturalidade, valorizam o contexto em que eles estão, porque percebem que precisam atuar justamente nesse contexto, precisam transformá-lo, precisam dar a sua contribuição nesse contexto específico e tem um diálogo muito mais intenso com esse contexto específico, né? Como também em El Salvador, o nome é de Dom Oscar Romero, claro. Dom Oscar Romero, que foi padre e depois foi bispo e arcebispo da capital de El Salvador, a cidade de San Salvador, um país católico, um país que na década de 70 e 80 sofreu muito com a ditadura militar que se instaurou naquele país, ditadura sanguinária, ditadura terrível. E o Dom Oscar Romero foi alguém que militou contrário aos desmandos da ditadura militar do seu país, inclusive foi morto em 1980 com tiros enquanto celebrava uma missa na Catedral de São Salvador, onde ele foi arcebispo por alguns anos. Dom Oscar Romero foi morto pela ditadura militar de El Salvador e está num processo de beatificação, um grande nome, um nome importantíssimo que deve ser visitado, seja você católico, protestante, ou seja você uma pessoa interessada na teologia e no contexto latino-americano. Antes de eu continuar a dica de um teólogo por país da América Central, eu também quero pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like nesse vídeo, que é muito importante, e compartilhe também esse conteúdo com os seus contatos. E nós vamos falar também de um teólogo da Costa Rica. A Costa Rica, que tem faculdades importantes de teologia, tem revistas teológicas também importantes, recebeu nomes teológicos lá de outros países da América Latina trabalhando no país. E eu cito Melvin Marín, que é um teólogo luterano ligado também à sociologia, é um teólogo e sociólogo luterano, bispo luterano, que atua na Costa Rica, o Melvin Marín, e você deve conhecê-lo, como conhecer também outros nomes ligados à teologia costarriquenha. Para a gente terminar essa viagem pela América Central, não posso me esquecer do Panamá, que é o único país fora da América do Sul que faz fronteira com a América do Sul. Isso a gente também podemos considerar a Guiana Francesa, de certa maneira, é uma fronteira europeia na América do Sul, né? Por mais estranho que isso pareça, mas a Guiana Francesa é um território da França, é como se o Brasil fizesse fronteira com a França pela Guiana Francesa. Mas, lidando com países independentes, o Panamá, que é um país centro-americano, faz fronteira com a Colômbia, que é um país sul-americano, e é a única vez que isso acontece, né? E lá eu cito o bispo José Luiz Lacunza, que foi feito cardeal recentemente, já pelo Papa Francisco. Papa Francisco tem como ideal do seu pontificado pluralizar a igreja, né? Universalizar a igreja
e ele já criou vários e vários cardeais da Oceania, da Ásia, do Caribe, da América Central, da América do Sul, do Brasil, inclusive, né? E esse nome, José Luiz Lacuzan, é um cardeal panamenho que também tem formação e atuação teológica. O Panamá, que até pouco tempo atrás, 2019, estava nos holofotes da igreja quando sediou a Jornada Mundial da Juventude. Esse ano aconteceu em Portugal, falei sobre isso em outro vídeo, e em 2019, logo antes da pandemia, a Jornada Mundial da Juventude foi sediada no Panamá. E eu também queria falar sobre um teólogo cubano, vou lhe indicar o nome da teologia de Cuba. Vai para Cuba, porque lá é lugar de comunista e não de teólogo. Não, Cuba também é lugar de teologia, mas eu não vou falar agora não, vou falar apenas se você nos comentários escrever a palavra teologia no Caribe, as palavras, né? Teologia no Caribe. A gente começou na América do Sul, fomos para a América Central, e se você quiser um passeio teológico pelo Caribe, escreva aqui nos comentários do vídeo Teologia no Caribe. Se tiver uma quantidade razoável, domingo que vem eu volto falando sobre isso, tá bom? Então, deixe seu like nesse vídeo de um teólogo por país, hoje fazendo um passeio teológico pela América Central. Em breve a gente se encontra, te espero nos próximos vídeos do canal Café com Teologia.